So that's it. Welcome to the 11th episode of our podcast. Yay! Chegamos então ao 11º episódio do nosso podcast maroto, porque você não é menino bobo e quer no seu trabalho se comunicar. Bom, eu sou o Teacher Jordan, você me encontra lá no Instagram como jordan.teacher e a nossa escola também estamos lá no Instagram, Leap of Faith BR, Leap of Faith BR. Então vamos lá. No episódio de hoje, de novo, temos vocabulário extremamente relevante para uma comunicação profissional. Vocês vão ver que se trata de uma situação comum. O empregado vai receber uma notícia ali de última hora que ele teria que trabalhar no final de semana e ele vai tentar ali fazer um meio de campo para ver se ele consegue trocar com outra pessoa. Vocês vão entender o contexto de maneira geral. Mas é isso. Se lembre sempre que todos os nossos episódios acompanham um PDF correspondente. Então estamos em todas as plataformas de áudio, também no YouTube, etc. Você pode baixar o PDF para que o seu estudo seja ainda mais completo. So let's go. Let's hear it. Vamos ouvir. Could you find the figures you were looking for? Yes, I could. Thank you, Ruth. It's all right. Listen, I couldn't tell you that beforehand, but you'll be working this weekend, okay? Couldn't it be any other weekend? My friend is getting married this Saturday. Well, I think we could do something. I need to check with the boss. Could you please do that for me? Sure. Thanks, Ruth. You're always very helpful. Don't mention it. Well, I think that's it then. Can I see you tomorrow? But of course, tomorrow we'll have a meeting with the Smiths. Oh yeah. See you tomorrow. See you. Oh, by the way, have you finished the RZO project? Almost. Why? Just checking. Anyway, see you tomorrow. Ok, so how was it? Could you understand it? Aqui a gente tem um diálogo um pouquinho mais extenso, mas a nossa ideia é essa, né? Com o passar aqui dessa temporada, a gente vai sempre complexificando um pouco mais e gradualmente o que a gente tem estudado. Então você vai ver que nos episódios anteriores a gente estava fazendo uma construção para chegar nesse momento e também esse momento vai ser uma construção para os próximos. Bom, a gente abre ali com uma pergunta usando could you, que vai dar sempre essa ideia de poderia ou você pôde. Vamos escutar só a primeira frase. Could you find the figures you were looking for? Então, ali tem could you find the figures you were looking for? Could you find the figures you were looking for? Aqui eu chamo a atenção especialmente para a palavra figures, que de repente seja uma palavra nova. Figure, quando você olha, dá essa falsa impressão de uma figura, né? Mas no inglês mais empresarial, em inglês de negócios, a gente tende a usar essa palavra figures para descrever números. Então, os dados ou os números de algum projeto ou de alguma venda. Então, ela está perguntando, você pode achar os números que você estava procurando? Could you find the figures you were looking for? Se lembrando também, esse look for dá sempre essa ideia de procurar, né? Então, you were looking for, que você estava procurando. A resposta dele é positiva e ele vai agradecer. Agora, note que ele vai usar I could para responder uma pergunta que também começou com could you. Então, could you find? Ele vai responder yes, I could. Vamos escutar a resposta dele então. Yes, I could. Thank you, Ruth. Simples, né? Então, yes, I could. Thank you, Ruth. Então, se lembre que isso também é uma característica muito importante do inglês. Quer dizer, o inglês, por definição, é uma língua bastante sintética. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente sempre tem a possibilidade de usar o verbo que começa a pergunta para que a gente responda de uma maneira precisa e direta ao ponto. Bom, então, a partir desse momento, ela vai dar essa notícia que eu contei para vocês lá no começo, né? Ela vai trazer essa ideia, olha, eu não consegui te dizer antes, mas você vai trabalhar no próximo final de semana. Então vamos ouvir essa parte. It's all right. Listen, I couldn't tell you that beforehand, but you'll be working this weekend, okay? Ok, então ali para fechar a primeira parte da comunicação, ela diz It's all right. It's all right. Porque
ela tinha sido agradecida antes, né? Ele fala thank you, Ruth. Ruth sendo o nome dela e a pronúncia do TH, esse som, né? A gente pode até fazer aqui um episódio também falando mais sobre a pronúncia de algumas palavras que são relevantes, mas de qualquer maneira, ela sendo agradecida, ela fala, não, tá tudo certo. It's alright. It's alright. Sempre para chamar a atenção, a gente pode usar duas palavrinhas quando a gente quer que a pessoa preste atenção na próxima coisa que nós vamos falar. Então, nesse caso, ela diz listen. Listen. Ou ela poderia dizer look. Look. E aqui entra uma parte relevante. Ela vai dizer I couldn't tell you beforehand, but you'll be working this weekend, okay? I couldn't tell you beforehand. E aí, chamando atenção para I couldn't, que vai ser aquele mesmo could do começo, mas negativo. I couldn't tell you. Eu não pude, eu não consegui. Então, eu não consegui te falar antes. Beforehand vai no mesmo sentido de before, só que é uma palavra um pouco mais formal, num registro acima, que é apropriado para esse nosso contexto. Então é uma forma aqui bem fácil de você expandir o vocabulário com uma palavra que é bastante parecida. Esse beforehand vai dar essa ideia de antemão, né? Então eu não pude te avisar de antemão. I couldn't tell you beforehand, but you'll be working this weekend. Se você voltar em um dos nossos episódios anteriores, se eu não me engano, o segundo ou terceiro, vou deixar linkado. De qualquer maneira, a gente tinha já essa ideia do you will. You will sendo contraído e formando uma estrutura única. You'll, que é você vai, só que mais conversacional. Então, you'll be working this weekend vai dar essa ideia de você vai trabalhar, você vai estar trabalhando esse final de semana, né? Essa ideia do você vai estar trabalhando às vezes soa pra gente que fala português do Brasil um gerundismo, né? Errado, mas em inglês isso tá tudo bem, não tem problema nenhum. You'll be working this weekend. Então você vai trabalhar, você vai estar trabalhando no final de semana, ok? Ele vai responder usando também esse couldn't, só que fazendo uma outra pergunta. Vamos escutar essa parte. Couldn't it be any other weekend? My friend is getting married this Saturday. Então olha a pergunta. Couldn't it be any other weekend? Couldn't it be any other weekend? Como quem diz, não poderia ser nenhum outro fim de semana? Couldn't it be any other weekend? E aí ele vai dar razão. My friend is getting married this Saturday. Então, o meu amigo está se casando ou vai se casar neste sábado. Então, aqui fugindo um pouquinho do vocabulário normal que a gente pratica, um vocabulário business aqui, mas o get married vai dar a ideia do se casar. Então, my friend is getting married vai dar a ideia de que o meu amigo vai se casar no sábado. E aí ela vai ser bastante legal, inclusive, com ele. Assim, ela não vai fazer jogo duro. Vamos escutar o que ela vai dizer e logo a resposta dele junto. Well, I think we could do something. I need to check with the boss. Could you please do that for me? Sure. Então ela vai dizer, well, I think we could do something. I think we could do something. Então, de novo, marcando essa palavrinha que é muito utilizada quando você precisa de tempo para pensar. Well, bem comum, bem importante. Quando você começa a colocar isso na sua comunicação, você também começa a soar de modo mais natural, que é nosso objetivo. Ótimo. E ela vai dizer, I think we could do something. Então, como você já pôde perceber, o nosso tópico principal aqui nesse diálogo é mesmo a palavra could. Ela está sendo repetida várias vezes. E aqui ela está dizendo, eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa, né? No sentido de, eu vou dar uma olhada para você, eu acho que a gente poderia trocar. I think we could do something. Mas aí ela não tem exatamente o poder de decisão, né? She's not responsible for the decision-making process. Ela não é responsável pelo processo de tomada de decisão, então ela vai dizer
I need a check with the boss. Então, uma frase simples. Vou chamar a atenção para um possível coloquialismo que pode ser utilizado e que também transforma o seu inglês e deixa ele mais natural. Eu posso dizer I need to check with the boss. Então, duas palavrinhas separadas, need to. Ou eu posso juntar e aí vai soar como I need a check with the boss. E aí ia ser legal porque a melodia do seu inglês se aproxima mais dos nativos. I need a check with the boss. E aí, a gente já escutou, ele vai de novo usar o could para perguntar, então você poderia fazer isso por mim? Quer dizer, você poderia checar com ele por mim? Então a frase seria, could you please do that for me? Could you please do that for me? Então, de novo, né? Esse could you, para trazer essa ideia de você poderia, né? É um pedido bastante... Ele é formal, mas ele soa gentil. Essa é a parte mais importante. Ele poderia dizer, can you do that for me? Sim. Mas o could you traz um degrau acima de gentileza que pode ser bastante importante na sua comunicação também. E ela vai responder, sure. Vamos só escutar essa palavrinha. Sure. Simples, né? Atentando aqui a pronúncia de sure, que é o mesmo S que a gente escuta, por exemplo, na palavra shower, sure. Então, cuidado aqui para não soar com um S, como em house, mas é um S como se ele tivesse um CH, ou um SH, mas que não tá na grafia da palavra, né? É mesmo S-U-R-E, sure. E aí ele vai agradecer ela. Vamos escutar essa parte. Thanks, Ruth. You're always very helpful. Ok, uma frase simples. A única palavra que chama atenção aqui é helpful. Na medida que nós seguimos prosseguindo, a gente vai ter mais oportunidade de falar das construções das palavras. Mas, de qualquer maneira, a gente pode ver que help está dentro dessa palavra com um sufixo, full, que vai alterar o significado levemente, mas não completamente, evidentemente. Então, help é ajudar. Agora, helpful dá a ideia de quem ajuda, de quem é solícito. Então, o que ele está dizendo? Você é sempre muito solícita, muito prestativa. Então, helpful é um adjetivo, né? Dessa ideia de prestativo, solícito. Então, você é sempre muito prestativa. E ela vai responder também com uma frase que vale a pena prestar atenção. Vamos escutar? Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Que vai trazer a ideia de obrigado, né? Ou de nada. Mas de qualquer maneira, soa também muito mais próximo. Soa muito mais... Não chega a ser exatamente informal, mas soa mais natural. É como... nem precisa de falar. Tá tudo bem, nem mencione. Não soa natural a tradução, né? A gente não fala assim em português do Brasil. No entanto, isso aqui em inglês soa muito bem. Então, algumas formas da gente dizer aquele you're welcome, né? De nada. Don't mention it. É uma ótima forma. Ou mesmo anytime. Então, são 3 formas de dizer a mesma coisa. E por que a gente deve aprender a dizer a mesma coisa de diferentes formas? Já falamos no episódio anterior. Para que você não soe repetitivo, né? Isso é bastante importante. E aí ele vai começar a concluir aqui essa parte, né? Ele conclui a parte para trazer uma nova ideia. Então vamos escutar só essa próxima frase. Well, I think that's it then. Can I see you tomorrow? E aí, geralmente quando a gente fecha, a gente diz, that's it. E aí ele vai trazer, I think that's it then. Eu acho que é isso então. I think that's it. Então, muitas vezes a gente não tem exatamente a palavrinha ou a expressãozinha para transicionar. E aqui nesse áudio tem 2. A primeira delas que vai aparecer é exatamente essa. That's it. Que dá um encerramento. Então, vamos supor que você está tendo uma reunião e você vai falar, ok, guys, so that's it. See you. Já vai trazer essa ideia de, ok,
é isso, né? Está terminado. Então é isso que ele está trazendo. De novo aquele well, I think that's it then. Eu acho que é isso. E aí ele vai fazer uma pergunta. Do I see you tomorrow? Do I see you tomorrow? Para trazer a ideia de te vejo amanhã. Ele poderia só dizer see you tomorrow. Pode ser. Mas aqui uma construção completa. Seria do I see you tomorrow? E ela vai responder. Vamos escutar. But of course, tomorrow we'll have a meeting with the Smith. Ok, aí ela traz uma informação importante que talvez ele tivesse esquecido. But of course, tomorrow we'll have a meeting with the Smiths. Então aqui é importante também, ela traz esse lembrete, né? A reminder. Reminder é lembrete. Então, amanhã nós teremos uma reunião com os Smiths. Ok. Tomorrow we'll have a meeting with the Smiths. E ele só vai dizer, oh, yeah, see you tomorrow. Vamos escutar. Oh yeah, see you tomorrow. Ok, não satisfeita, ela vai ainda fazer outra pergunta para ele, para realmente terminar aqui. Vamos escutar o resto do diálogo. See you. Oh, by the way, have you finished the RZO project? Então ela vai despedir, dizendo see you, e ela vai se lembrar de uma coisa, ela vai dizer, oh, by the way, have you finished the RZO project? Agora, essa expressão by the way também é muito relevante. Sempre para recapitular alguma coisa ou para trazer algum evento novo, mas de qualquer maneira ela sempre surge como a propósito ou por falar nisso. By the way. Então é uma expressão fixa, sempre essas três palavras juntas. Então ela está dizendo, have you finished the RZO project? Já passamos também em episódios anteriores sobre esse tipo de construção, have you finished? Para dizer, você terminou? Está pronto? Então você terminou o projeto RZO? Have you finished the RZO project? Ele vai dizer, almost. Almost, que também é uma palavra muito relevante. Almost vai trazer o quase. Almost. Why? Quase. Por quê? Ela vai dizer, não, just checking. Just checking. Que vai trazer mesmo a ideia de, não, tô só checando. Apenas checando. Muito bem, a última frase aqui nós temos anyways, see you tomorrow, que é a segunda daquelas palavrinhas ou expressões que eu disse para você usar quando você está transicionando, mudando de assunto. Anyways vai dar a ideia de enfim. Enfim. Anyways. De qualquer forma. Enfim. Anyways. See you tomorrow. Muito bem, então vamos escutar de novo o áudio completo e aí nós fechamos o episódio. Could you find the figures you were looking for? Yes, I could. Thank you, Ruth. It's all right. Listen, I couldn't tell you that beforehand, but you'll be working this weekend, okay? Couldn't it be any other weekend? My friend is getting married this Saturday. Well, I think we could do something. I need to check with the boss. Could you please do that for me? Sure. Thanks, Ruth. You're always very helpful. Don't mention it. Well, I think that's it then. Can I see you tomorrow? But of course, tomorrow we'll have a meeting with the Smiths. Oh yeah, see you tomorrow. See you. Oh, by the way, have you finished the RZO project? Almost. Why? Just checking. Anyway, see you tomorrow. Okay, so how was it? It was easy, difficult, foi fácil, foi difícil. Bom, eu sei que tem muitas expressões, bastante vocabulário. No PDF você vai ver que sempre tem um main term, que no nosso episódio de hoje foi mesmo a palavra could, em contextos diferentes, e tem algumas outras que vão servindo ali para complexificar e trazer mais robustez ao nosso diálogo, né? Os diálogos agora, eles tendem a ficar um pouquinho mais extensos, a gente vai acrescentar mais coisas. Então, se você começou agora a acompanhar o podcast e está nesse episódio 11, eu recomendo que você volte também, vá escutando os demais, também baixando os PDFs
e estudando através deles para que, de fato, o seu conhecimento seja solidificado, né, e bem estabelecido. Muito bem, so that's it for today, and I'll see you in the next one.